Olá pessoal, essa é mais uma videoaula no curso Trocon e é a videoaula de vetores 1. O principal objetivo dessa aula é revisar os conceitos que foram passados na aula de vetores 1 e também mostrar alguns exemplos de aplicação para vocês da utilização de vetores. Então nós vimos que os vetores eles são uma estrutura de dados linear composto por um número fixo, ou seja, finito, de elementos do mesmo tipo. No primeiro aqui nós temos um vetor de inteiro, no segundo um vetor que pode ser tanto de float ou de double, e no terceiro aqui um vetor de caractere. No slide seguinte a gente tem a representação deles, né, que continua com o mesmo conteúdo dentro deles, mas aqui a gente tem informando o tamanho do vetor. Então esse vetor aqui é um vetor de número de ponto flutuante e ele tem tamanho 8, ou seja, ele cabe 8 elementos do mesmo tipo aqui dentro dele. É importante lembrar isso, que os vetores eles armazenam elementos do mesmo tipo. Então esse aqui é um vetor de double, por exemplo, ele só vai armazenar números do tipo double, variáveis do tipo double. Esse segundo exemplo é um vetor de inteiros, ele tem tamanho 7, então ele vai armazenar até 7 elementos do tipo inteiro. O terceiro exemplo aqui é um vetor de caracteres, e ele tem tamanho 10. Só que, diferente dos outros, os vetores de caracteres, se eles têm, esse aqui por exemplo, ele tem tamanho 10, só que ele só vai conseguir armazenar 9 caracteres, porque o último caractere é o /0, que indica o fim desse vetor. Então, se você for armazenar um nome que tem, por exemplo, 5 letras, você tem que declarar um vetor de tamanho pelo menos 6 para caber essas 5 letras nesse vetor de caracteres. Aqui nós temos então a declaração de um vetor, muito parecido com as outras variáveis, só que além de como as outras variáveis são declaradas, que tem o tipo aqui, o nome do vetor, o nome da variável, os vetores eles têm aqui, a gente tem que indicar o tamanho deles. Então entre colchetes a gente coloca aqui o tamanho do vetor. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, um vetor de inteiros, do tipo inteiro, e tem tamanho 32, ou seja, ele vai caber 32 elementos do tipo inteiro dentro dele. Aqui um vetor de caractere, que cabe 242 elementos dentro dele, e aqui um vetor do tipo double, cujo nome dele é número, que cabe 34 elementos dentro dele. É importante lembrar também que tanto o acesso quanto a atribuição nos vetores eles são feito através dos índices. Então, por exemplo, aqui a gente tem aquele vetor lá de exemplo que a gente viu no início, que é um vetor de número de ponto flutuante e ele tem 8 elementos. Uma coisa importante a se destacar se o vetor tem tamanho n, os índices dele vão de 0 até n menos 1. Ou seja, nesse caso aqui, o vetor tem tamanho 8. Então, os índices dele vão de 0 até 7. E aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de atribuição. Essa variável aqui, valor, está recebendo o número que tem no vetor placar no índice 0. Se a gente verificar aqui no vetor placar no índice 0, o número que tem lá é 23,48. Então, o valor que vai ser atribuído à variável valor é 23,48. Aqui da mesma forma, essa variável num recebe o número que tem no índice de número 5 do vetor placar. Então, o número que tem no índice 5 do vetor placar é 23,6. Então, essa variável num vai receber 23,6. Da mesma forma, aqui seria uma atribuição, né, a um índice do vetor.
Então, no caso, esse índice 3 aqui do vetor placar, a gente está atribuindo a ele o valor 41. Então, quando a gente faz isso, o índice 3 dele aqui agora vai passar a ter o valor 41. Nós vimos também que comandos de repetição eles podem ser utilizados para atribuir valores ao vetor por meio dos índices do vetor. Ou seja, nesse exemplo aqui, a gente tem um vetor do tipo inteiro que tem de tamanho 5, ou seja, ele consegue armazenar 5 elementos do tipo inteiro. E aí a gente utiliza esse comando de repetição aqui, o for, que o i aqui, que é a variável que ele está utilizando para andar dentro dos índices do vetor, vai de 0 até 4. Ou seja, como o vetor tem tamanho 5, n aqui seria 5. Então ele vai de 0 a n menos 1, ou seja, de 0 a 4. E aí o que ele vai fazendo? Quando o i é 0, o índice 0 aqui do vetor vai receber o valor 10. Quando o i é 1, o índice 1 vai receber o valor 10, e assim sucessivamente até o índice 4 do vetor. E aí, ao final aqui da execução desse comando de repetição, esse vetor ele vai ter todos os índices dele preenchidos com o valor 10. A seguir, nós temos aqui um exemplo de atribuição incorreta entre vetores. No caso aqui, esse exemplo está incorreto porque nós vimos que a atribuição, quando se trata de vetores, tem que ser feita através dos índices, tanto a atribuição quanto o acesso. Nesse caso aqui, a gente não está utilizando os índices, então não é possível você atribuir um vetor completo a um outro vetor completo. Isso aqui não é possível fazer. A maneira correta de se fazer é utilizando um comando de repetição. Aí esse comando de repetição vai andar nos índices dos dois vetores e vai ser atribuído do vetor idades 2 aqui para o vetor idades 1. Todos os elementos do idades 2 vão ser atribuídos aos mesmos índices do vetor idades 1. Então, ao final desse programa aqui, o vetor, esse 12 aqui vai ser atribuído a esse índice aqui do vetor 1, o 2 vai ser atribuído a esse índice aqui, e o 32 vai ser atribuído a esse índice. Eles vão ser iguais, sendo que vão ser iguais da forma como o idades 2 é aqui. Quando nós estamos utilizando comandos de repetição para acessar os vetores, é muito importante a gente tomar cuidado com o acesso indevido. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? O vetor ele tem tamanho 25, só que nesse loop aqui, nesse comando de repetição, o i está ultrapassando 25. Então ele está tentando acessar um índice do vetor que não está alocado para o nosso programa. Isso aí pode gerar um erro chamado segmentation fault. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esse tipo de acesso indevido. Nós vimos também a definição de tamanho e tempo de execução. Ou seja, quando a gente quer criar um vetor, mas a gente não sabe previamente, antes de iniciar o nosso programa, o tamanho que esse vetor vai ter. Então o que a gente faz? Normalmente a gente pede para o usuário digitar um número lá que vai ser o tamanho do vetor. E aí em seguida a gente declara esse vetor aqui com o tamanho que o usuário digitou e que a gente capturou com o scanf. E aí a gente faz todo o processamento aqui do programa. Nesse caso aqui, depois disso vão ser digitadas N notas. Repare que aqui, antes a gente sabia sempre o tamanho dos vetores. E agora a gente não sabe, é um valor N que vai ser digitado pelo usuário. E aí o que vai acontecer? O comando de repetição vai de 0 até N menos 1, andando aqui nos índices do vetor, e os números que o usuário for digitando vão ser atribuídos ao vetor notas. No final ele simplesmente imprime essas notas aqui novamente com o comando de repetição, imprimindo os elementos de cada índice aqui desse vetor. Repare que acessando aqui, como a gente já viu, para acessar os elementos do vetor tem que ser através dos índices. E para andar no vetor todo a gente utiliza sempre os comandos de repetição.
Nós vimos também a passagem de vetores como parâmetros de uma função. Esse é um tema muito especial, muito importante, porque ele tem uma diferença com relação às outras variáveis. Na aula de modularização, a gente viu a passagem de parâmetros por cópia. Então, quando a gente passava uma variável para uma outra função, ela simplesmente copiava o valor daquela variável e passava esse valor para outra função, e você manipulava aquele valor. Só que com o vetor é diferente. No caso aqui a gente tem a função main, declaramos esse vetor aqui do tipo inteiro tamanho 5 e tem esses 5 elementos aqui dentro dele já. A gente chama essa função imprime vetor, e a gente passa o vetor e o tamanho dele. Como a gente já viu lá, a função ela tem o tipo de retorno dela, no caso essa função aqui é void, não retorna nada, o nome dela, e aqui são os parâmetros da função. Para a gente passar um vetor, a gente simplesmente escreve o nome que a gente quer dar aqui para o vetor e coloca, abre e fecha colchetes sem nada dentro aqui, vazio. Isso aqui vai permitir que a gente passe para cá um vetor como referência. Então, a diferença entre a passagem de parâmetros de um vetor de uma outra variável normal, que não seja um vetor, uma variável tipo inteiro, double, é que as outras variáveis elas são passadas como cópia e o vetor ele é passado como referência, por referência. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você alterar qualquer elemento do vetor aqui dentro, quando você voltar aqui para a função, para outra função, ele vai ser alterado, ele vai estar alterado. Então, diferente das outras variáveis, quando a gente passava para a função a variável, a gente simplesmente copiava o conteúdo daquela variável. Com vetores, quando a gente passa ele como parâmetro para outra função, se a gente modificar algum elemento dos índices dele, aquele elemento vai ser modificado durante todo o restante do programa, da execução do programa. Então a gente tem que ter muita atenção com isso, é uma diferença muito importante, a gente tem que estar sempre atento para isso quando a gente vai fazer os nossos programas. Nós vimos também como fazer um retorno, né, de um vetor. No caso, retorno de uma função através de um vetor. Essa aqui é a maneira incorreta de se fazer isso. Desse jeito aqui não vai funcionar porque a gente está tentando retornar aqui o vetor por completo. E essa função ela retorna um tipo inteiro. Então isso não vai funcionar. A maneira correta de se fazer isso é passando o índice do vetor, porque aí sim você vai estar passando apenas um elemento do tipo inteiro para essa função retornar. Então, lembrando sempre, quando a gente for retornar elementos do vetor, tem que sempre retornar através dos índices do vetor. Isso é importante também. Vamos então ver alguns exemplos agora. O primeiro exemplo aqui diz o seguinte: dados 10 números, imprimimos na tela utilizando vetores. Então o que a gente vai fazer? A gente sabe o tamanho do vetor, que é 10, porque a gente vai pegar 10 números e depois imprimir eles. Então o que a gente tem que fazer? Declarar um vetor aqui de tamanho 10, do tipo inteiro, declaramos. E aí a gente vai utilizar um comando de repetição para, à medida que o usuário for digitando um número, esse número vai sendo inserido nos índices do vetor. Primeiro vai ser no índice 0, depois no índice 1, 2, 3, e assim sucessivamente até o índice de número 9. Porque esse vetor tem tamanho 10, então os índices dele vão de 0 até 9. E aí a gente utiliza esse comando de repetição aqui para pegar os elementos que o usuário digitar. E depois a gente utiliza novamente um outro comando de repetição
um outro for aqui, que também vai de 0 a 9, para imprimir os elementos que o usuário digitar. Então, vamos compilar aqui nosso primeiro exemplo. Compilei. Quando eu for executar, o que o programa está fazendo? Ele está esperando eu digitar 10 números. Ele parou nessa linha aqui na primeira iteração desse comando de repetição e está esperando digitar os 10 números. Então eu vou digitar aqui 10 números. E ele simplesmente vai fazer o quê? Imprimir esses números depois. Então tá aí o nosso primeiro exemplo. O próximo exemplo é o seguinte: dada uma sequência de n números, exibi-los na ordem inversa. Então, como que a gente vai fazer isso? Novamente, a gente vai ter que pegar os elementos que o usuário vai digitar. Só que agora a gente não sabe quantos elementos o usuário vai digitar. Mas a gente sabia que era apenas 10. Agora a gente não sabe. Ele vai digitar n. N é um número inteiro qualquer. Então o que a gente faz? A gente declara esse número inteiro, n, e a gente pede para o usuário digitar, que pega aqui, esse número n. E depois a gente declara o vetor então. Ou seja, a gente está fazendo uma declaração em termos de execução, porque a gente não sabe o tamanho do vetor. Então a gente pede para o usuário digitar e depois declara o vetor no tamanho que ele digitou. Os passos a seguir são basicamente os mesmos do exemplo anterior. Aqui a gente está simplesmente pegando os elementos que o usuário vai digitar, os n elementos que o usuário vai digitar, e os índices vão de 0 até n menos 1. A diferença aqui está na hora de imprimir, porque a gente quer imprimir o vetor na ordem inversa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai andar do índice n menos 1 até o índice 0 e ir decrementando os índices. Ou seja, se o usuário digitou n igual a 5, a gente vai andar nos índices 4, 3, 2, 1 e 0. E a gente vai imprimir os 5 elementos que o usuário digitou. Então, vamos executar aqui. Compilou. Vamos executar. O que o programa está fazendo? Ele está esperando a gente digitar um valor n aqui, que vai ser o tamanho do nosso vetor. Então vamos digitar 5. Digitando 5. Agora o que ele está esperando? Ele está esperando a gente digitar os 5 elementos que a gente falou. A gente falou que o tamanho do vetor é 5, então ele está esperando 5 elementos. Então vou digitar aqui 5 números. E o que ele vai fazer? Imprimir na ordem inversa. Foi justamente o que a gente fez lá. A gente andou nos índices de trás para frente no vetor para imprimir ele. Então é isso aí, a gente digitou o tamanho, depois digitamos os números que foram inseridos no vetor e imprimimos esses números na ordem inversa, assim como o exemplo pediu. O próximo exemplo é o seguinte: dada uma sequência de n números, utilizando o vetor, exiba apenas os pares. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Aqui a gente já começa a utilizar a modularização e vamos lá. Novamente a gente não sabe o tamanho do vetor, então a gente tem que declarar um inteiro aqui n, que vai ser o tamanho do vetor, podia ser tamanho, e aí a gente, quando o usuário digitasse aqui, a gente poderia colocar a variável tamanho aqui, no caso a gente está utilizando n. Então a gente pega esse tamanho n aí que o usuário for digitar e declara o vetor, porque a gente não sabe o tamanho que o usuário vai digitar. E aí o que a gente está fazendo? Passando esse vetor e o tamanho dele como parâmetro para essa função pega números. Então a gente passou o vetor aqui como parâmetro e o tamanho dele. Indo para a função, o que essa função vai fazer? O vetor ele foi passado como referência para cá e o tamanho como cópia para cá. Então, lembra que eu disse um pouco anteriormente
que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os elementos do vetor e inserir. O usuário vai digitar e vai ser inserido no vetor os números que ele digitar. E diferente de uma variável, quando a gente passava para uma função, a gente podia alterar ela aqui, o valor dela, que ela não se modificaria. No vetor não. Quando a gente passa ele como parâmetro para uma função, a gente vai alterar aqui ele, a gente vai inserir elementos nele e ele vai ser alterado. Então, o que vai acontecer? A gente declarou aqui n, declarou o vetor, passou ele para essa função, pega números, que vai simplesmente ler os números que o usuário vai digitar, vai ser inserido no vetor. Isso a gente já viu nos exemplos anteriores. E aí ele vai voltar para cá e vai chamar a função imprime números. Voltando aqui na função imprime números, a gente passa o vetor como parâmetro para essa função e o tamanho do vetor também como parâmetro. E aí, como a gente já pegou os elementos do vetor aqui nessa função, a gente vai apenas imprimir os números pares que tem nesse vetor. Então, novamente, a gente anda aqui no vetor, nos índices do vetor através de um comando de repetição, e para cada índice dele a gente verifica se o resto da divisão do número que tem lá por 2 é igual a 0. Se for, quer dizer que é par, então a gente simplesmente imprime esse número aí. E aí nosso programa termina. Então, relembrando, é muito importante a gente verificar que quando a gente passa um vetor como parâmetro para uma função e altera qualquer elemento dele, ele é alterado durante o restante do programa, diferente dos outros tipos de variáveis, quando a gente passa ela para funções. Então vamos executar aqui, exemplo 3, compilou, vou executar. O que ele está fazendo? Está esperando digitar o número n, vou digitar 10. E agora o que aconteceu? Ele chamou essa função aqui, passou o vetor para lá, ele está esperando a gente digitar os 10 elementos. Quando a gente digitar esses 10 elementos, eles vão ser inseridos nesse vetor, depois ele vai chamar essa função e imprimir apenas os números pares que tiver dentro desse vetor. Então eu vou digitar aqui 10 números. E ele imprime apenas os números pares que a gente inseriu no vetor. Exatamente como a gente gostaria. O próximo exemplo é o seguinte. Dado uma sequência de n números, verificar se um número qualquer, lido pelo teclado, está incluído nessa. Então, o que a gente vai fazer? A gente novamente não sabe o tamanho do vetor que vai ser utilizado. O tamanho vai ser n elementos, n números que a gente vai pegar, o usuário vai digitar. Então a gente declara essa variável n aqui, pede para o usuário digitar ela e a gente declara o vetor aqui depois, no tamanho n. Aqui a gente pega os n elementos do vetor e aqui a gente pega o número que o usuário quer verificar. Se existe, se a gente digitou. Aqui a gente pega os números, uma sequência qualquer de número, e aqui a gente pega um número que a gente quer verificar se existe naquela sequência que a gente digitou. Então, antes da gente ver essa parte aqui, vamos ver o que a função de busca faz. Ela recebe um vetor inteiro, esse inteiro aqui, chave, e o tamanho do vetor. O que ela vai fazer? Nesse comando de repetição aqui, ela vai andar no vetor, que é o vetor da sequência aqui. E para cada índice desse vetor, ele vai verificar se é igual a chave, ou seja, se é igual aquele número que a gente digitou. Se for igual, ele vai retornar 1.
Retornando 1 aqui quer dizer o quê? Que essa função achou aquele elemento. Achou aquele elemento que eu estava buscando. Dentro do vetor, ele existe. Então, eu retorno 1. Se ele executar isso aqui, de 0 até tamanho menos 1 do vetor, andar todos os índices do vetor, não encontrar, ou seja, em nenhum elemento do vetor, que nenhum número que está no vetor foi igual à chave, ele vai terminar aqui, vai sair desse bloco de repetição e vai retornar 0, ou seja, indicando que não foi encontrado aquele elemento que estava procurando. Então, voltando aqui, quando que aquela função é chamada? Aqui, exatamente aqui. Ela é chamada, a gente passa o vetor, o número que a gente quer procurar e o tamanho do vetor. O que vai acontecer? Como a gente viu ali em cima, se a função achar o elemento, ela vai retornar 1. E a gente viu que qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então, o que vai acontecer? Vai imprimir o número que a gente digitou lá, pertence à sequência. Porque a função retornou 1, então é verdadeiro. Ela achou e vai imprimir isso aqui. Caso contrário, vai ser 0 e 0 é falso. Então, vai vir para o else aqui e imprimir que o número que a gente digitou não pertence à sequência. Então, vamos executar aqui. Exemplo 4. Ele está esperando a gente digitar o número n aqui, que é o tamanho do vetor. Vamos digitar aí 5. Digitar uma sequência qualquer aqui de números. Eu digitei 5 números. E agora ele quer que a gente digite o número para pesquisar naquela sequência ali se existe esse número ali. Vou digitar o número 0. Ele vai falar: o número 0 não pertence à sequência. Vou executar novamente. Qualquer outros números aqui. O vetor tamanho 5. E agora eu vou pedir para ele procurar o número 7. E ele vai falar que o número 7 pertence à sequência. Exatamente da forma que a gente queria. O próximo exemplo é o seguinte. Dada uma sequência de n números, verificar se o conjunto é palíndromo. Então, como que a gente vai fazer isso? Um exemplo de um vetor palíndromo seria esse vetor aqui, 1, 2, 1. Porque tanto ele na ordem normal quanto na ordem invertida é o mesmo. Assim como palavras como arara é uma palavra palíndromo, porque se você pegar ela e inverter, ela é a mesma coisa. Então é isso que a gente vai fazer. Fazer essa verificação se os números que a gente digitou naquela sequência lá, aquele conjunto de números, se ele é palíndromo. Então, como que a gente vai fazer? A gente normalmente não sabe o tamanho do vetor, então a gente declara um inteiro n aqui, pega esse inteiro e declara o vetor com tamanho n. Pega os números do vetor, ou seja, simplesmente lê os números do teclado. E aí a gente passa o vetor como parâmetro e o tamanho dele. Então, vindo aqui na função pega números, a gente tem o vetor e o tamanho do vetor. Essa aqui a gente já viu em outro exemplo. Simplesmente pega os elementos do vetor. Então, depois de pegar os elementos aqui do vetor, a gente vai verificar se ele é palíndromo. E vai chamar a função para verificar se ele é palíndromo. Vamos passar o vetor e o tamanho dele. A função vai retornar 1 se ele for palíndromo e vai imprimir o conjunto de números que é palíndromo. Caso contrário, a função vai retornar 0 e ele vai ser falso e vai imprimir o conjunto de números não é palíndromo. E aqui está a função que recebe o vetor e o tamanho do vetor.
E como que a gente vai fazer essa verificação? Tem o índice I e o índice J aqui. O I vai de 0 até o tamanho menos 1. E o J vai de tamanho menos 1 a 0. E aí a gente vai fazer essa verificação. Se em algum momento esses elementos forem diferentes, ou seja, ele vai andar do vetor do índice 0 até o índice n-1 e do índice n-1 até o 0 simultaneamente. Então ele vai comparar se o 0 é igual a n-1, se o 1 é igual a n-2 e assim sucessivamente. Se eles forem, se em algum momento isso for diferente, ele vai retornar 0, indicando que esse elemento não é palíndromo. Caso contrário, se ele rodar todos os índices do vetor e não retornar 0, ele vai chegar aqui no final e vai retornar 1, indicando que o conjunto é palíndromo. Então, como a gente já viu aqui, se retornar 1, ele vai chegar aqui e imprimir. O conjunto de números é palíndromo. E, caso contrário, ele vai digitar que o conjunto de números não é palíndromo. Então, vamos executar aqui. Eu dou aqui 5. Ele está esperando digitar o número n. Vou digitar aqui 3. E agora a gente tem que digitar 3 números. Vou digitar três números quaisquer aqui. E ele vai falar, o conjunto de números não é palíndromo. 1, 5 e 6 não é uma sequência de números palíndromos. Agora, se eu digitar 3 novamente e colocar 1, 2, 1, ele vai imprimir que o conjunto de números é palíndromo, justamente porque se eu pegar e inverter, é a mesma coisa. Diferente aqui, se eu pegar e inverter 1, 5, 6 e 6, 5, 1 não é a mesma coisa. Mas se eu pegar aqui e inverter esses elementos, vai dar no mesmo. Então essa foi a videoaula de vetores 1 e eu espero que tenha ajudado vocês a revisar o conteúdo aí para a gente dar prosseguimento no curso. Valeu, até a próxima, pessoal.